Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciamos então a nossa formação com o tema Jesus, o Verbo de Deus. Vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, o que significa Verbo de Deus? A palavra verbo, ela vem do latim verbum, que significa palavra. Remete à sabedoria eterna de Deus, ativa na criação, como nós vamos ver no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 1, e também em Provérbios capítulo 8 e livro de Sabedoria capítulo 7. Jesus é consubstancial ao Pai, como proclamado no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. No termo grego do Novo Testamento, o termo usado é logos, que carrega um significado profundo, razão, sabedoria, expressão divina. Em João capítulo 1, versos 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, Jesus é a palavra eterna do Pai, existente desde toda a eternidade. Jesus é Deus que fala, é Deus que se comunica, é Deus que se revela. Ele não é apenas um portador de uma mensagem, Jesus é a mensagem. Quando nós vamos falar sobre a encarnação do Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amados irmãos, este é o maior mistério da fé cristã. Deus se fez homem em Jesus Cristo. Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele assume a condição humana, menos o pecado, para nos salvar e revelar o rosto do Pai. Quando nós pegamos o documento da igreja Dei Verbo, número 2, a igreja vai dizer: aprove a Deus na sua bondade e sabedoria revelar-se a si mesmo, enviando o seu Filho, o Verbo feito carne. No mesmo documento, Dei Verbo, número 4, a igreja vai dizer: depois de ter falado muitas vezes e de muitos modos pelos profetas, Deus nos falou nesses últimos tempos por seu Filho, pois enviou o seu Filho, o Verbo eterno, que ilumina todos os homens, para que habitasse entre os homens e lhe manifestasse a vida íntima de Deus. Ou seja, amados irmãos, quando Jesus esteve conosco durante 33 anos, ele pôde revelar a intimidade de Deus para todos os seus que estavam ao seu lado. Ou seja, Jesus, o Verbo encarnado, ele trouxe para a humanidade a intimidade do Pai, a sua intimidade, a intimidade com o Espírito para cada um, da qual ele esteve durante esses 33 anos. A encarnação é o ponto culminante da história da salvação, porque Deus mesmo, ele entra na história humana. Jesus entra na vida do ser humano. Jesus entra na intimidade da vida humana. E como nós vamos ver lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo vai dizer: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. E é importante nós dizermos, amados irmãos, que a encarnação
não é uma diminuição de Deus, mas foi um ato de suprema humildade e amor para nos resgatar e nos revelar plenamente quem Ele é. Um Jesus. Em Jesus nós vemos o rosto do Pai. Olha que lindo, em Jesus, o Verbo encarnado, nós vemos o rosto do Pai. Quando nós pegamos o livro de Êxodo, capítulo 33, versos 18 e 20, nós vamos ver que Moisés pede para ver o rosto do Pai. E nós podemos pegar esta passagem lá em Êxodo, capítulo 33, nós vamos meditar esta passagem. Moisés disse: mostrai-me vossa glória. E Deus respondeu: vou fazer passar diante de ti todo o meu esplendor, e pronunciarei diante de ti o nome de Javé. Dou a minha graça a quem quero, e uso de misericórdia a quem me apraz. Mas ajuntou o Senhor: não poderás ver a minha face, pois o homem não poderia ver e continuar a viver. E aí, quando nós vemos a encarnação do Verbo, a palavra, nós vamos ver a pessoa de Jesus, nascido de uma mulher, Jesus mostra o rosto do Pai para os seus. E aí, meus amados irmãos, talvez nós possamos nos perguntar: por que que Deus se fez carne? Por que que o Verbo se encarnou? Primeiramente, amados irmãos, para nos salvar, nos reconciliando com o Pai. Segundo, para que pudéssemos conhecer o amor de Deus. Terceiro, para ser o nosso modelo de santidade. E quarto, para nos tornar participante da sua natureza divina. Foi por isso que o Verbo se fez carne. Amados irmãos, Jesus é a palavra que ilumina, que cura e que transforma. E o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Quando Jesus fala, e a palavra ela tem poder, Jesus, através da sua pregação, Jesus, através das parábolas, Jesus, através dos seus diálogos, Jesus cura, porque as palavras de Jesus têm poder. E quando Jesus proclama, quando Jesus fala, as suas palavras curam, as suas palavras libertam, as suas palavras perdoam, as suas palavras nos ensinam, as suas palavras nos restauram. As ações e as palavras são a perfeita revelação do Pai. E aí, quando nós vamos ver lá no Evangelho, Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12, nós vamos ver a cura do paralítico. Quando nós pegamos o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, nós vamos ver a tempestade acalmada. Quando nós vamos em João, capítulo 11, versículo 1, 44, nós vamos ver a ressurreição de Lázaro. Quando pegamos Mateus, capítulo 9, versículo 18 a 26, nós vamos ver a cura da filha de Jairo. Quando nós vamos em Mateus, capítulo 8, versos 8, nós vamos ver a cura do servo centurião, onde ele diz: Senhor, dizei apenas uma palavra e o meu servo será curado. Amados irmãos, eis o Verbo que se encarnou e está no meio de nós. E as palavras de Jesus são palavras que iluminam, são palavras que curam, são palavras que transformam, porque a palavra de Jesus, a palavra de Deus, ela tem poder de curar, de libertar, de perdoar e de transformar. Eis a grande verdade que é o poder do Verbo que se encarnou. As palavras que vos disse são espírito e vida. E nós, como igreja, nós como cristãos, nós como Missão ID, temos que tomar posse
da palavra, temos que tomar posse do verbo, temos que adentrar no mistério do verbo, temos que buscar essa intimidade com o verbo. Da mesma forma que Jairo se ajoelhou aos pés de Jesus e disse: Senhor, meu maior tesouro está enferma, mas dizei uma palavra, Senhor, esteja com ela, e eu creio, Senhor, que ela será curada. Da mesma forma que Jesus, ao olhar para a tempestade, disse: cala-te, e a tempestade se calou. Nós temos que acreditar, amados irmãos, que quando nós, filhos e filhos amados de Deus, adentramos na intimidade do Senhor, através da oração, através da leitura da palavra, através da adoração, o verbo está ali, Jesus está conosco, Jesus, Ele nos ouve, Jesus nos acolhe, Jesus nos perdoa, Jesus para estar conosco. E eis a grande poder, amados irmãos, da palavra. A palavra, ela tem poder para curar, libertar, restaurar, transformar e perdoar. O poder da palavra de Deus, como diz, amados irmãos e irmãs, como seres criados à imagem e semelhança de Deus, que é o Verbo, nossas palavras também possuem um poder significativo. A Bíblia nos alerta sobre a força que as nossas palavras, ela tem tanto para o bem quanto para o mal. As nossas palavras, diz o livro de Provérbios, capítulo 18, 21, ela tem o poder da criação e da destruição. A morte e a vida estão no poder da língua. O bem que a utiliza come do seu fruto. Nossas palavras, elas podem edificar. As nossas palavras, ela pode encorajar. As nossas palavras, elas podem consolar e dar vida. Ou também ela pode destruir. Ela pode ferir. Ela pode desanimar e até matar a esperança e a fé nas pessoas. Veja bem, amados irmãos, que as nossas palavras, elas podem criar e elas podem destruir. As nossas palavras, ela traz expressão do nosso coração. Jesus ensinou que a boca fala do que o coração está cheio. Mateus capítulo 12, versos 34. Nossas palavras revelam o que está em nosso interior, os nossos pensamentos, sentimentos, intenções e crença. Se o nosso coração está cheio de amor, perdão e esperança, nossas palavras tenderão a refletir isso. Agora, se o nosso coração está cheio de raiva, de amargura, de tristeza, de inveja, é isso que vai acontecer. Então, amados irmãos, as nossas palavras, elas também podem trazer curas e libertação. Palavras de perdão, reconciliação, bênçãos e louvor têm um poder transformador. Essas palavras, elas podem curar relacionamentos, ela pode restaurar a paz e libertar as pessoas de fardos espirituais e emocionais. Amados irmãos, a nossa palavra, ela tem o poder de intercessão e oração. A oração é a nossa palavra dirigida a Deus e tem um poder imenso. E através dela, nós conversamos com o Criador, apresentamos aquilo que está no nosso coração. E é por isso que nesta formação, amados irmãos, Deus nos encoraja a termos atitudes de resposta para o verbo de Deus. Esta formação, ela vem encorajar a cada um de nós a buscar esta intimidade com o nosso Senhor Jesus. Porque não basta apenas ouvir o verbo, não basta apenas estar com o verbo, é preciso acolher o verbo de Deus, é preciso acolher Jesus em nosso coração, é preciso nos aproximar-se de Deus através de atitudes, de palavras, de atos. É preciso expressarmos
esta palavra através de gesto, através de atitude. Nós, como cristãos, nós, como Missão ID, que carregamos dentro do nosso coração a expressão do amor, do avivamento, da misericórdia, precisamos acolher o Verbo que se fez carne. É necessário meditarmos a palavra, é necessário sermos homens e mulheres cheios de amor, cheios de misericórdia, cheios do avivamento, para que possamos transformar tudo aquilo que está à nossa volta, para que possamos, assim como Maria, sermos um exemplo perfeito. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E esse tem que ser o gesto de nós como Missão ID, nos colocarmos a exemplo da nossa Mãe Maria, que ao estar ali no seu quarto, em oração, em meditação, em intimidade com Deus, ela preparou o seu coração e a sua alma para acolher o anjo Gabriel. Ela estava ali pronta para ser a serva, a escrava do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E assim tem que ser a postura de todo homem e toda mulher de Deus. Dentro do carisma da Missão ID, nós temos que viver esse evangelho para o mundo. Temos que termos uma vida de oração. Temos que amar concretamente os irmãos e nos deixarmos transformar pela palavra de Deus. E assim, amados irmãos e irmãs, nós vamos ser discípulos do Verbo. O discípulo que escuta, o discípulo que medita, o discípulo que vive a palavra de Deus. E assim, amados irmãos e irmãs, eu costumo dizer que nós temos, dentro da Missão ID, esta regra. Nós temos dentro da Missão ID uma frase que tem que permear o coração de todos nós como Missão ID. A Missão ID, ela produz e sempre vai produzir um impacto na sociedade por causa do seu carisma e seu estilo de vida. A Missão ID é uma comunidade comprometida com a verdade, mas não legalista. É uma comunidade santa, mas não farisaica. A Missão ID é uma comunidade piedosa e misericordiosa. Que nesta formação, o Verbo que se fez carne, a palavra encarnada, possa nos ajudar a vivermos verdadeiramente o Evangelho que Jesus trouxe quando ele esteve aqui conosco durante os seus 33 anos de vida. Que Deus abençoe a você e a toda a Missão ID. Paz e fogo.